Opticodec. É um encode que... Somos mais fortes e estamos levando nossa voz para outras regiões. Além da Atitude Popular e a Rádio Classista na internet, estamos também nas emissoras Liberdade AM, Canudos FM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e no Facebook, na página Democracia Participativa CE. Essa é a rede cearense de comunicação popular, que leva até você notícias diferentes que mostram que outro mundo é possível a partir de uma informação do campo popular e democrático. Democracia no Ar, de segunda a sexta, das 10 às 11 horas, comigo, o jornalista Márcio Rodrigues. Vem aí nos dias 28 e 29 de junho de 2017 o Festival de Arte e Cultura da Reforma Agrária, Terra, Campo e Encanto, versando e cantando a luta. Durante os dias teremos análise de conjuntura, palestras sobre agroecologia, apresentações artísticas e culturais, poesias, repentes, cordéis, grupos musicais, quadrilhas juninas, roda de capoeira, violeiros e sanfoneiros da região. Também teremos feira com comidas típicas e regionais. Uma realização das escolas do campo do assentamento 25 de Maio, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra do Ceará. Venha e participe, você é nosso convidado especial. O segundo Festival de Arte e Cultura das Escolas do Campo vai ser na Escola João dos Santos de Oliveira, às 8h30 da manhã, assentamento 25 de Maio, em Madalena. Democracia no ar. 10 horas, 2 minutos, olá, bom dia. Começa a partir de agora aqui na sua web rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar, com retransmissão pela web rádio classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio, 95,3 de Madalena. Assim formamos a partir de agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa, que em sua fanpage no Facebook retransmite também a partir de agora o programa ao vivo. Esse programa tem produção, apresentação dele, Márcio Rodrigues. Abertura técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Apostos, tudo preparado, então vamos dar sequência a uma nova edição do programa de hoje, Democracia no Ar, que começa a partir de agora, indo até 11 da manhã. Seja bem-vindo, fique à vontade, ótimos conhecimentos. Está no ar com ele, Márcio Rodrigues. Obrigado, Jonathan Neto. Amigos ouvintes, estamos começando Democracia no Ar pela sua web rádio Atitude Popular, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Mova-se, Sinfarce, Sintaf e o Shoa Advogados Associados. Além da Atitude Popular, o Democracia no Ar está em rede com as emissoras Camponesa FM de Crateús, 25 de Maio, FM de Madalena, Classista Web Rádio da FETRACE, Liberdade AM de Boa Viagem. E ao longo de sua programação, a Canudos FM também retransmite o programa Democracia no Ar. Também estamos no ar ao vivo, aqui na página do Facebook, com som e imagem. Esse que é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente, ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possui um canal de comunicação. Entra no ar agora. Democracia no Ar. Na edição de hoje, vamos receber Rogéria de Oliveira Rodrigues, pedagoga, pós-graduada em agroecologia, estudante de agronomia pela UFC. Ela é coordenadora de ações de campo do Instituto Terra Mar e uma das suas coordenadoras também virá o programa. O pescador João Batista dos Santos, que é coordenador do movimento
de Pescadoras e Pescadores do Ceará, o MPP, além do deputado estadual Renato Roseno, que está conosco aqui. Ele que é eles vêm ao programa para falar da audiência pública que acontecerá hoje, às 14h30, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia Legislativa do Ceará, para discutir os conflitos na zona costeira do Ceará. O debate atende ao requerimento do próprio Renato Roseno, por isso ele é um dos nossos convidados aqui na mesa. E gostaríamos já de começar o programa dando bom dia aos nossos convidados. Bom dia, Rogéria. Bom dia, bom dia. Para a gente é um prazer poder estar aqui mais uma vez, participando desse programa que tem sido um canal de diálogo entre campo, entre zona costeira e a grande população, já que nas mídias convencionais a gente quase não tem acesso a fazer esse debate de forma mais justa. Sempre criminalizados, né? Esse é um problema da mídia gorda, né? A mídia grande, a mídia tradicional. Essa que só quer saber de dinheiro, né? Não quer saber de informação. Também está conosco o João Batista dos Santos, o Tita. O Tita. Bom dia, Tita. Seja bem-vindo ao programa Democracia no Ar. Bom dia para nós, pescadores e pescadoras. É uma alegria, uma satisfação ser convidado para participar desse momento de grande interesse dessas regiões. Renato Roseno, obrigado pela sua presença aqui no programa Democracia no Ar. Não, eu que agradeço. Obrigado, Márcio. Na verdade é um prazer participar, sobretudo, tanto pela motivação, que são os conflitos socioambientais na zona costeira. Nosso mandato, um dos eixos do nosso mandato é a luta de terra e território, a luta das populações tradicionais, pescadores artesanais, extrativistas, quilombolas, indígenas, pela sua tradicionalidade, pelo reconhecimento da sua tradicionalidade, pelo reconhecimento, portanto, do seu território, mais até do que tanto quanto a sua terra. E o segundo motivo que me alegra é o fato de estarmos numa mídia alternativa, né? Um dos eixos do nosso mandato é a democratização da comunicação e o fortalecimento da comunicação pública. Por isso, inclusive, a gente tem feito vários projetos, emendas orçamentárias, no sentido de fortalecer a comunicação pública, né? E porque vivemos, inclusive, sob um golpe em que um dos grandes artífices do golpe, sem dúvida alguma, foi a mídia corporativa. A mídia corporativa que, inclusive, agora está tentando derrubar o criador e a sua criatura, né? Mas deixou de ser útil, né? Antes da gente começar exatamente o nosso bate-papo, é bom a gente destacar, eu separei aqui o El País, o Brasil de Fato e o site da CUT Brasil, né? São assuntos pertinentes que nos fazem refletir sobre o nosso cotidiano, né? Na capa do El País tem: Temer na presidência encarece ajuste e se torna um peso no mercado. Investidores veem custo Temer nos preços do país, com juros e custos mais altos. O mercado tem apreço por reformas e não por manutenção do presidente, diz gestor de 1,2 bilhão de reais. Ou seja, né, sempre uma visão mercadológica da coisa. Nós vivemos uma ditadura de mercado, né, Márcio? Nós vivemos hoje o mundo, sobretudo a partir dos anos 90, e isso acaba tendo reflexo nas populações. Veja, por que o Tita, lá no Camusim, ele é pressionado com sua comunidade, assim como o João do Cumbe, lá no Aracati, por grupos que acabam entrando na cadeia internacional, que há, obviamente, uma ampliação da chamada ditadura de mercado. O presidente está a caminho do Banco dos Céus. Você que é advogado, né, Renato? Vou me aproveitar da sua presença aqui. Eu queria saber como é que fica essa denúncia do Procurador-Geral da República. Havendo autorização da Câmara e o Supremo recepcionando a denúncia, ele tem que ser afastado de imediato. Agora vamos à prática, né? Infelizmente, com esse Congresso que nós temos aí, você acha que tem alguma chance de ser afastado? Não, esse Congresso não dá boas notícias ao povo brasileiro. Já faz tempo. Estamos aí, né? No meio de um golpe e a coisa ainda promete piorar bastante. Temos aqui como destaques, que eu trago aqui para os nossos telespectadores e ouvintes, né? O Brasil de Fato, né? www.brasildefato.com.br traz aqui as seguintes manchetes, né? Janot oferece denúncia contra Temer no Supremo Tribunal Federal.
E uma segunda manchete que eu acho que interessa aqui, e vou me fazer aproveitar pela presença da Rogéria, a FUNAI não tem verba para políticas públicas essenciais, diz ex-presidente exonerado. Antônio Costa afirmou que a autarquia vive crise estrutural e orçamentária. O movimento indígena pede compromisso público. O ex-presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, Antônio Fernandes Costa, que esteve no cargo de janeiro a abril deste ano, disse nessa segunda-feira, antes de ontem, que o órgão atualmente não tem verba para executar ações que digam respeito a políticas públicas essenciais aos povos indígenas. Rogéria, você que gira pelo interior e pela zona costeira do Ceará, está aqui para a gente discutir esses conflitos fundiários, mas você convive, né, com comunidades indígenas, nações indígenas instaladas. E assim, é mais ou menos por aí a verba que já era pouca ao longo dos mandatos. Na verdade, o que a gente acompanha é um desmonte, né? O desmonte de toda e qualquer política pública que venha favorecer a população menos favorecida, principalmente as populações tradicionais, é que mais tem sofrido, e a classe trabalhadora, né, que mais tem passado pelo perrengue nos últimos tempos. E a tendência é cada vez mais ter perdas de direitos, perdas de todas as conquistas que passaram anos para tentar conseguiram com muito suor, com muita luta e com muita morte também nesse caminho, né, nessa caminhada dura. Então, a tendência que a gente vê é que as coisas se intensifiquem, né? Que esse problema de desmonte daqueles órgãos que estão ligados ao Estado hoje seja cada vez mais intensificado. Você tem isso no IBAMA, você tem isso no INCRA, né? Com as CPIs que estão sendo instaladas. Então, CPIs e o INCRA. Então, a gente vai ter aí um complicador bem maior, né? E da FUNAI, né? Te lembrou bem agora. Então, a ideia é justamente criminalizar também os que estão nesse processo de contribuição e de acompanhamento a essas populações tradicionais. Seja ele de órgão ligado à República Federativa ou não, né? Tita, a gente está aqui para discutir os conflitos da zona costeira. Eu queria que você, como dirigente, né, um dos representantes principais, um dos coordenador, né, do movimento dos pescadores e das pescadoras artesanais do Ceará, nos trouxesse aqui qual é a realidade que vocês enfrentam em relação à situação daquilo que existia anteriormente, né, em termos de pescadores tradicionais que não precisavam se organizar, né, não existia uma grande indústria atrapalhando o caminho de vocês e que hoje vocês têm que fazer esse enfrentamento diário. Na verdade, a luta dos pescadores e das pescadoras no Brasil, ela é desde a invasão, né? Desde a invasão. Aí a gente percebe a gente pode considerar a invasão o quê? A invasão dos portugueses, principalmente, né? Quando vieram, que precisaram tomar os territórios dos pescadores, que eram indígenas, né, para poder montar suas estruturas de Estado, de mercado, né, estrutura já capitalista naquela época, com os grandes engenhos, e também que aí veio já a agropecuária em seguida, que foi preciso de mais território, de mais exploração, de mais matança, né? E aí a gente percebe que no século XVII já se formam as primeiras vilas de pescadores no Nordeste, principalmente, que eram pessoas indígenas e negros que conseguiam sair das correntes de alguma forma. Então, nosso povo nunca precisou, nunca se importou e nem nunca teve aquela, digamos, a necessidade de titulação de território, porque era um povo que vivia livre na beira da praia, na encosta dos rios, né, dentro dos manguezais. Então, com a chegada do sistema capitalista de forma mais forte, mais ampla,
ela chega nas comunidades pesqueiras, nas comunidades tradicionais. Vocês têm esse registro de mais ou menos de quando para cá? Assim, porque quando os portugueses chegaram, eles ocuparam determinados pontos. E a partir do momento que eles iam se espalhando, vocês também iam, às vezes, entrar em conflito, às vezes vocês se afastavam, né? Ocupando outras áreas. Mas aí com a implantação das capitanias hereditárias, né, então isso significou um avanço terrível para cima dos povos, né? E a gente vê que aqui no Ceará eram considerados os bárbaros, porque se juntaram indígenas de vários estados do Nordeste e se juntaram com os indígenas cearenses, né? Então, o Ceará levou mais de 150 anos para poder ser totalmente dominado pelos brancos, Colonizados, né? Rodeados, né? E aí a gente vê que aqui no Ceará foi, assim, a gente percebe que foi mais forte a matança mesmo, né? Que teve um período que o próprio Domingos Jorge Velho, que era um sanguinolento, como a gente sabe, ele chamou o Ceará terra de assassinos, né? Que ele visitou aqui o Ceará nesse período. Até as crianças indígenas que eram pegas eram decapitadas nos morões, né? Assim, foi terrível. E o Ceará, me parece que é o único estado do Brasil que não existe uma comunidade, um povo indígena que tem sua língua originária, né? Então, aqui foi bem mais cruel do que nos outros estados. Esses conflitos na contemporaneidade, eles vêm se agravando. Na verdade, tem uma herança, né, dessa história que Tita diz, né? E foi todo um processo de negação, primeiro, negação da sua cultura, do seu modo de vida, da sua origem, da sua história, e negação do sujeito nativo do território, né? Ainda na época dos aldeamentos. E isso traz uma consequência grave, principalmente para os povos indígenas que tentam se reassumir, que tentam retomar o seu território, que tentam retomar a sua cultura, né, a partir do que tem de herança de memória dos mais velhos ainda. Mas esse foi um processo de opressão tão forte que acho que isso prejudicou muito a chegada dessa ocupação primeiro na década de 70, né, que você vê a grande ocupação da segunda casa, né, das casas de veraneio. Porque as pessoas, as mais abastadas, né, dessa nossa nação, A nossa burguesia, né? dicotômica, que elas avançaram, inclusive, além da cidade, também uma casa no campo, uma casa na praia, às vezes os dois, né, uma casa no campo, outra na praia, uma fazenda. E isso foi diminuindo, né, a possibilidade de essas comunidades se manterem naqueles locais originários. Mas esse processo foi muito mais cruel na zona costeira, pelo desejo de ter um lugar de lazer, né, inicialmente. E depois pela exploração dessa coisa da paisagem, né, exatamente, da venda do que é o paraíso na zona costeira do Ceará, para grande especulação imobiliária, primeiramente para os grandes empreendimentos turísticos, depois você segue não deixando, né, uma atividade vai sobrepondo a outra, você tem a cassicultura, depois você tem os parques eólicos que chegam com toda a força, arrasando todo esse território frágil na zona costeira. E aí, mais recentemente, você vai ter aí a possibilidade de chegada também da maricultura, né? Que já existem projetos quase finalizados, esperando liberação da SEMASSE para ser implantado ali naquele território de Itapipoca, por exemplo. Então, não é só, mas esse foi um dos documentos que a gente teve acesso, o projeto completo, a gente teve acesso. E é um negócio terrível, assim, é avassalador. Você fica imaginando como vai ser uma nova especulação, né, de mar agora. Você tinha uma especulação de terra, que é contínua, que não deixou de ter, que, muito pelo contrário, só cresce. E agora você vai ter uma especulação de mar também, com as seções de mar que vão ter que ser feitas para essa história da maricultura.
E, sobretudo, utilizando o nome do pescador como sendo o beneficiado, o que é uma grande falácia, porque não tem pescador que vai ter condição de comprar um lote de mais de 5 mil reais, como foi feito os leilões na Bahia. Não tem pescador que vai ter condição de ter uma fazenda, porque um lote não produz muita coisa. Ele precisa de 70, 80 lotes, 200 lotes, dependendo da quantidade de produção que se quer ter, né? Então, isso para mim é um grande, problema que está chegando. E aí você ainda tem em disputa, em conflito dentro do mar, um parque também que está chegando para aquela região, que já foi anunciado e já está em pedido de anuência também na ANEEL, que é um parque marinho, um parque eólico dentro do mar, na região de Amontada, que fica bem vizinho a essa outra região que já está toda demarcada para a maricultura. Isso acaba até prejudicando a própria... A pesca artesanal? Não só a pesca artesanal, mas principalmente a beleza da região. Também. É um sistema que ele inclusive, ele é predatório àquilo que ele se propõe. Se por um lado, né, como a Rogéria e o Tito já colocaram, as comunidades viviam a sua tradicionalidade. Amplia-se a presença do mercado, amplia-se a fronteira do mercado. O mercado ele passa a se apropriar desses territórios a partir da sua beleza paisagística. Depois, uma outra onda a partir de atividades econômicas que se dão no território. A pesca industrial, a caça-de-cultura, as eólicas. Essas atividades elas acabam, inclusive, entrando em contradição umas com as outras, porque elas disputam o mesmo território, acabam degradando a beleza paisagística, expulsando as comunidades, então há uma disputa interna também. Né? Então, porque o local de veraneio, por exemplo, ele não é o mesmo, ele acaba sendo o mesmo território da possibilidade do parque, exato. Então, essas atividades, elas entram em contradição. É uma contradição com a natureza, uma contradição entre as atividades e uma contradição com as comunidades. E é onde eles querem instalar resorts. E é interessante isso que o Renato traz, que estava me lembrando de um caso ali da região de Flecheiras, né, em Trairi, e que é o grupo que trabalha com turismo na região, que é a Associação das Pousadas e Rede Hoteleira dali daquela região, estavam querendo fazer uma discussão sobre o enfeiamento da paisagem causado pelos parques eólicos naquela região. Mas não era só porque era feio, mas também porque prejudicava o próprio negócio, né? Então, há um conflito de interesses aí. Por isso, inclusive, que nós lutamos tanto. Agora, sim, nós estamos aqui amargando a falta de determinação dos últimos anos em fazer o gerenciamento da zona costeira de forma popular, né, e democrática, ou seja, se tivesse havido... O gerenciamento da zona costeira ele já era uma tarefa a ter sido superada há 30 anos. A audiência pública, ela traz alguma luz a respeito disso. Ela gera um diagnóstico e tenta... Qual a política pública que possa gerar algum tipo de solução para esse tipo de longo prazo, de forma estrutural, sem dúvida alguma, o gerenciamento, ou seja, a segurança às comunidades, o reconhecimento da tradicionalidade das comunidades, né, a criação de unidades de conservação, estou falando do ponto de vista nacional, a criação de unidades de conservação, como, por exemplo, reservas extrativistas, né, o reconhecimento dos territórios pesqueiros, né, inclusive é uma campanha muito importante que o Tita aqui nos lembra. Portanto, de maneira estrutural, é a segurança do território, o reconhecimento da tradicionalidade e o gerenciamento da zona costeira. A zona costeira está sendo disputada hoje. Veja, o fato da FUNAI ter ficado um ano, né, ainda no governo anterior, o governo Dilma, sem direção, acabou fragilizando, por exemplo, a titulação a demarcação dos territórios indígenas. Né? O atraso nos territórios quilombolas, veja, esse atraso custa muito caro, socialmente falando. Não estou falando de finanças, estou falando esse atraso, né, que é um atraso que se conta em séculos, mas a gente pode retomar as últimas décadas, sobretudo a partir de 88, ele custa muito caro às comunidades. Né, a ausência da sua titulação. A lei de gerenciamento costeiro, né, a primeira lei de gerenciamento costeiro é de 85. Né? Então você deveria pensar como... Né, agora, obviamente, e agora com essa nova medida provisória que se dedica, né, sobretudo a 759, entre outras coisas, à privatização dos territórios. Né? Isso é um problema. Como é que a gente vai resolver essa situação se a gente tem
aí no comando do país, né, e no comando do Estado também. Então, não se resolve com esse comando. O compartilhamento, no caso do Estado, e o total domínio de quem trabalha justamente no viés contrário. Ou seja, a solução é dada de que maneira? O presidente legítimo, ele fez uma medida provisória no apagado das luzes de 2016, a 759, que era uma sobre regularização fundiária, Que já foi provado. que atingia diretamente os interesses das comunidades, tanto no campo como na cidade. Né? Então, veja, o Márcio nos lembra que acaba que tudo volta digamos, às grandes definições políticas do país. Enquanto isso não for resolvido, me parece que haverá sempre esses ataques. Daí a necessidade de fortalecer a voz das comunidades. Né? Acho que essa dar luz, visibilidade, fortalecer. Entender que, obviamente, há muitos interesses econômicos muito poderosos por trás de tudo isso. Estamos conversando com o Renato Zeno, com o Tita, João Batista dos Santos, e a Rogéria de Oliveira Rodrigues, Instituto Terra Mar, Movimento dos Pescadores e das Pescadoras Artesanais do Ceará, aqui no programa Democracia no Ar. Agora são 10 horas e 27 minutos. Eu vou fazer aqui agora algumas leituras dos nossos, chamando por os eventos, né? Os eventos que estão acontecendo, que vão acontecer nos próximos dias. Temos aqui a 10ª feira dos agricultores familiares do Ceará, que vai acontecer dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, no Parque de Exposições César Caos, aqui em Fortaleza. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos ter muita coisa boa acontecendo. Temos, inclusive, música de ótima qualidade aí, para quem quiser curtir, né? Na sexta-feira, o show vai ser do Forró de Shot, e vai ter uma quadrilha junina, né? Sentinelas do Sertão. Temos também no sábado, dia 1º, Cacimba de Aluá e os Alfazemas. E o show do domingo, a partir das 12 horas, os Januários, e das 14 às 16, com Edilson Barros e banda. O encerramento oficial está previsto para as 16 horas do domingo. E a gente tem, então, da sexta-feira até o domingo, às 16 horas, um bom espaço para comprar comida sem agrotóxicos, né, o que já é uma grande vantagem. E, além disso, temos um espaço para visitar produtores, conhecer animais, levar os filhos, né, para conhecer os animais vivos, né, coisa que a gente quase não tem aqui na cidade grande, e comprar alimentos de boa qualidade. Agora eu convoco o Jonathan Neto, para fazer o nosso breve intervalo, e já retornamos com mais Democracia no Ar e os conflitos fundiários na zona costeira do Ceará. Rapidinho. Em 10 horas 29 minutos, já convido a todos e todas a darem uma escutada, prestarem atenção aqui nesta chamada. Escuta só. Nestas festas juninas, brinque com alegria, mas não esqueça de mobilizar seus amigos e amigas para a greve geral do próximo dia 30. O Brasil vai parar com sua participação e mobilização contra a destruição de seus direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Fora Temer, direta já. Apoio, atitude popular, música de qualidade e jornalismo de verdade. Então é assim, hoje, já 27 de junho de 2017, contagem regressiva para a gente, né? Dia 30 está chegando, seu direito, sua voz. E você está conferindo aqui o programa Democracia no Ar, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinvarce e o Show Advogados Associados. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Web Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, no decorrer da sua programação local, a Canudos FM, que vai reprisar o programa na íntegra para você. Esse programa está acontecendo agora. Estamos ao vivo também na página Democracia Participativa CE do Facebook. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Recado dado, voltamos com a segunda parte
do programa de hoje é o comando de Márcio Rodrigues. Bom dia a todos e todas, 10h31, agora estamos de volta com Democracia no Ar. Hoje estamos aqui no estúdio com o Tita. Tita, tudo bem? E a Rogéria e o Renato, né? Estamos aqui para discutir os conflitos mundiais na zona costeira do Ceará. E a Rogéria tem um recado importante para nos dar, que está acontecendo simultaneamente, né? Eles, inclusive, deram uma saidinha. Foi, a gente deu uma fugida. Uma fugida para vir aqui, para nos prestigiar. Muito agradecido de coração mesmo a presença dessa trinca importante. E o que é que está acontecendo agora lá na Assembleia, Rogéria? Então, ainda no ano passado, a gente começou a discutir a possibilidade de uma campanha que pudesse trazer, tanto para as comunidades como para as cidades, uma reflexão mais ampla sobre a importância da manutenção desse território costeiro, né, desse território tradicional costeiro. A ideia é que essa campanha, esse material de campanha que está sendo lançado hoje na Assembleia Legislativa, seja um material que vai ser discutido mais profundamente nas comunidades, né? Que vai ser discutido também com quem compra, não só com quem vende, mas com quem compra as terras na zona costeira. Qual o grande prejuízo que você está se dando e qual o grande prejuízo que você está dando a esse território costeiro, né? Na hora de você adquirir, por exemplo, um imóvel, né? Imóvel na zona costeira. Eu vou comprar um terreno, por exemplo, né? Isso é bom ou isso é ruim? E até que ponto isso vale a pena? Olha, na verdade, o que a gente orienta é não compre. Primeiro porque a maioria dos territórios costeiros hoje são territórios de conflitos, porque esses territórios são territórios, originalmente, como o Tito já vinha falando, de populações tradicionais que já habitavam esse território há muitos anos. Então, a maioria desses territórios que estão sendo, sei lá, colocados à venda por algumas pessoas ou por algumas empresas imobiliárias, né, são territórios, em sua grande maioria, de grilagem, né? São territórios que foram adquiridos de forma irregular. Vamos dizer exatamente, de forma irregular. E uma coisa interessante que a gente tem percebido é que da década de 80 para cá, na década de 80 você teve vários embates, né, na zona costeira das grandes imobiliárias, como a imobiliária Henrique Jorge, Antônio Salles, né? A própria imobiliária aqui, que trabalha com o João Gentil, que é o dono do Beach Park hoje. E você vê uma rearticulação de todas essas imobiliárias, de retomada novamente desse território, de invasão nesses territórios costeiros. Então, o acirramento dos conflitos, por exemplo, que a gente tem acompanhado, sobretudo das violências desses conflitos, do ano passado para cá, né, tem sido muito mais por conta dessa outra grande investida dos empresários que estão, de novo, tentando tomar a zona costeira. Isso dialoga, por exemplo, com esse momento político que a gente vive, Renato? Eu acho que, veja, a ausência de democracia, Márcio, o Jonathan estava lembrando agora, né, a necessidade de retomarmos a soberania popular no dia 30. Né? É disso que se trata, né? É de retomar a soberania popular que ela foi, né, usurpada, tomada de assalto, ceifada pelo golpe. E, obviamente, abriu-se uma porteira para uma série de ataques. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, a PEC da regularização fundiária, o desmonte da FUNAI, né, digamos assim, todos os ataques dessa bancada, né, ruralista, que ela não se envergonha de fazer uso, inclusive, da violência quando lhe é necessário. Então, me parece que não é possível pensar que o que acontece na comunidade não é impactado pelo que acontece nacionalmente. Então, nós tivemos uma fragilidade do campo, né, popular, e é necessário que haja uma recomposição e que aprendamos, sobretudo, com os erros do passado recente, de que fortalecer alianças com o agronegócio em torno de uma determinada pauta econômica voltada à exportação tem um rebatimento imediato no fortalecimento desses sujeitos políticos que vão estar na comunidade, inclusive pressionando para não haver não só avanços, mas para haver retrocessos. É muito importante compreender como é que esses sujeitos não apareceram de agora, né? Especulação imobiliária,
Esses Na sujeitos... verdade, eles retomaram esse Eles processo foram com fortalecidos. um sentimento de impunidade, né? Porque acha que pode tudo. Não, e de parceria com o Estado, né? Exatamente, A parceria com o é isso que eu ia Estado. dizer. Você vê o que o Há um braço do BNDES... Estado, tanto de apoio, como também de apoio institucional, vamos dizer assim, né? Como dos equipamentos que estão junto ao Estado. A Polícia Militar, por exemplo, hoje, que deveria servir a grande população, em alguns lugares acaba tendo uma tendência a servir muito mais ao empresariado. Há uma criminalização da luta social, isso eu queria falar, só se me permita, só porque eu queria tocar nisso. O que chega lá na ponta? Chega a violência, chega a criminalização, ou seja, aquele que luta pela terra em que está há 60 anos, acaba sendo visto como O errado. o criminoso. Isso é uma injustiça. É uma Isso excrescência. é uma injustiça profunda, uma questão de um país que, inclusive, não respeita as pessoas que estão há 3, 4, 5, 6 décadas naquele território. Eu gostaria de ressaltar o seguinte também, né? A Rogéria acabou de nos falar aqui a respeito da Polícia Militar. Se a gente pegar o conjunto da Polícia Militar, o conjunto da Polícia Civil, perceber que nós temos algo em torno de 4% de soluções para casos de polícia, né, com boletins de ocorrência, resultando num, né, descobrir quem cometeu determinado crime, quem foi que assassinou, quem foi que roubou. Se nós temos 4%, ou seja, nós temos um conjunto, Mas, aí da sociedade. Deixa eu explicar um pouco por quê, justificar por que eu falo da polícia em si. Porque quando você serve a uma corporação, você leva o nome dessa corporação. Então, deixa eu trazer 2 casos para você. Você tem o caso de Curral Velho, onde teve tortura, você tem 3 policiais envolvidos nessa tortura, e por incrível que pareça, foram designados para júri popular, até hoje não foi julgado, né? Aí você tem um caso do Brasil é um caso de polícia. Você tem o caso de Paraipaba, onde teve assassinato de uma liderança comunitária, um pescador, que é um caso que é acompanhado pelo CPP, que também foi indicado para ir a júri popular e até hoje não foi julgado. Então, não são casos que aconteceram ontem, são casos de 2004, de 2007. Você tem casos recentes, onde a polícia não fardada, os policiais não fardados vão até lá, ali naquela região do Fortinho, para fazer derrubada de casa, de 5 casas na região, a mando de um empresário, sem mandado de reintegração de posse, sem nada. Então, você tem o policial, muitas vezes, trabalhando para o cacicultor, trabalhando para o empresário da área de turismo, no seu segundo tempo. Então, há uma confusão de papéis. A partir do momento que ele começa a trabalhar no seu segundo tempo de folga, né, para esses empresários, acaba confundindo os papéis e achando que pode tudo também. Então, quando um policial sai do seu lugar de servidor do Estado e acaba confundindo esse papel e sendo mandado por um empresário, para mim eu acho isso grave, porque você acaba sujando o nome de toda a corporação. Não estou querendo dizer que é toda a polícia militar, não sei, não conheço, mas conheço casos específicos que a gente acompanhou e que para a gente é uma vergonha os casos não terem uma solução e ficarem se arrastando anos e anos e anos. E as 9 pessoas que foram torturadas, alguns tiveram que ir embora, foram ameaçados de morte. E tem outros na comunidade, mas que não querem nem falar, nem querem ir ao tribunal, e agora estão com medo por conta das ameaças. Tem um que está em cadeira de rodas. Então, é muito sério isso. Como você não vai ter medo, sendo que você sabe que a polícia, ao invés de agir, né, no viés da defesa dos interesses da sociedade, para manter a ordem pública, ela trabalha no viés de proteger quem tem mais recursos, né? O acúmulo acaba nos gerando esse tipo de problema. Eu gostaria de ler aqui alguns comentários. O Miguel Ângelo Facundo Nogueira manda um abraço dizendo: "Tamo junto, Rosena. Um exemplo de político onde a diversidade o faz mais forte. Esse me representa e muito." Obrigado, eu agradeço muito. Acho que a minoria, às vezes, nós somos uma minoria tão absoluta que é bom ouvir um elogio. E o Souza Júnior, que é um dos nossos comentaristas aqui, parabéns à produção do programa por trazer para o debate das questões políticas e sociais em curso no estado do Ceará, o deputado estadual Renato Roseno. Espero que os demais deputados e deputadas também comprometidos com as causas populares sigam o exemplo e participem do programa Democracia no Ar.
um espaço aberto aos movimentos sociais. Essa participação também se estende aos representantes populares no Senado, na Câmara dos Deputados e na Câmara Municipal. Bem lembrado aqui pelo José de Souza Júnior. E a gente continua aqui com esse debate, que eu acho que essa campanha, Rogério, eu acho que a gente não pode perder de perspectiva e dizer que essa campanha realmente ela é maravilhosa, porque ela acorda as pessoas para uma realidade que as pessoas não se apercebem, né? Elas querem, de repente, um pouco de paz, um pouco de momento zen, né? E acaba construindo um problema para o futuro. Acaba gerando muito mais conflito do que imaginava, né? Como existe alguma área aqui no litoral cearense que não tem problema fundiário, com exceção da Essex, que tem lá no Canto Verde? Eu desconheço. Até a Essex, Que não tem né? problema? Não, veja, Não tem problema. as pessoas às vezes acham que os problemas fundiários são maiores no sertão. No caso do Ceará, eles são maiores, inclusive, na zona costeira. Por quê? Porque a zona costeira ela é disputada por muitos sujeitos econômicos, muitos atores econômicos, né? Muitos atores econômicos que têm poder político, que têm capacidade de chegar aos tomadores de decisão, mais do que as comunidades, que se utilizam de vários mecanismos. Mídia, corrupção do aparato estatal, bons recursos jurídicos à sua disposição, e, sobretudo, gera-se no imaginário, veja, um país que tem 14 milhões de desempregados, a ideia de que determinadas atividades econômicas necessariamente vão gerar emprego e renda acaba, inclusive, seduzindo as pessoas, né? O Tita lembra muito isso aqui no seu exemplo vivo, inclusive, né? A dignidade da atividade da pesca artesanal, ela pode ser, inclusive, né, impulsionada, promovida, respeitada pelo poder público. Não é uma atividade menor, não é uma atividade indigna, é uma atividade, inclusive, que gera um tipo de riqueza, né, que ela tem que ser valorizada. Inclusive, esta comunidade, estas atividades na zona costeira, elas têm que ter a sua tradicionalidade reconhecida, porque pelos serviços ambientais que prestam ao planeta. Isso é uma riqueza que tem que ser valorizada. E isso não é levado em consideração quando você, por exemplo, regulariza um parque, como foi a regularização do Parque do Cocó. Não, E você desconsiderou, por exemplo, a comunidade tradicional de Sabiaguá. foi uma luta grande nesse sentido das comunidades tradicionais. Por exemplo, aí você tem milhares de pescadores e pescadoras artesanais. Por outro lado, você valoriza o quê? Você acha que produzir aço com carvão mineral, que é o combustível do século XIX, gastando 1.200 litros de água por segundo, que isso é moderno. Nós temos que inverter e alterar o que a gente acha que é moderno, o que a gente acha que é ultrapassado. É esse modelo que é perdulário, hidrointensivo, degradante, concentrador de riqueza, e que ele só subsiste se houver um subsídio muito grande do poder público. Veja, a siderúrgica, a termoelétrica no Porto Pecém, elas estão consumindo juntas hoje, né, mais de 1.800 litros de água por segundo. Isso daria para 600 mil pessoas. Né? Então, você veja só, o que se valoriza. Então, nós temos que alterar a mentalidade. Agora, para alterar a mentalidade, obviamente, a gente vai ter que, inclusive, ter muita organização a partir das comunidades. Agora, tem uma coisa que o Renato traz, que eu queria só complementar, é que 70%, a gente tem que lembrar, toda vez quando falar da pesca artesanal, 70% do pescado que é tirado dessa pesca artesanal vem para as cidades, abastece as grandes cidades. Alimenta o meio urbano. Exatamente. Então, você tem que também atentar, porque tem uma questão de soberania, de segurança alimentar ligada a tudo isso também. Tudo intrincado, isso, né, e que esse território de zona costeira também é um território produtivo agrícola. Então, ele tanto é rico nessa coisa da alimentação que vem do mar quanto de terra, né? Então, essa é uma coisa que não é valorizada. Quando você chega com um grande empreendimento na região, por exemplo, que vai gastar, sei lá, 150 mil litros de água, 125 mil litros de água por torre, né, que é o caso da eólica, na zona costeira, você não pensa 125 mil litros por torre na zona costeira, um parque de 15 torres, você tem aí um montão d'água que é gasto,
que acho que nem um ano um agricultor consegue gastar isso, uma comunidade agrícola consegue gastar isso. Então, isso é absorvido por toda uma semana. Então, é uma coisa absurda. Como você rebaixa lençóis freáticos inteiros na zona costeira só para produzir energia que não vai para a gente, que é uma energia que não é nossa, não é para nossa casa, mas é para contribuir com a chegada das grandes empresas, né? do grande acordo feito pelo capital das grandes empresas que chegam ao Brasil. É uma troca de favores, na verdade. Então, era bom a gente atentar para isso, que esse território, para essa comunidade tradicional, que tem um outro sentido, que tem um outro valor, que não esse valor mercadológico, né? Mas é um valor de memória, de cultura, de produção de alimentos, sobretudo de produção de alimentos saudável. É um território que não tem sido enxergado no caso dos grandes projetos de desenvolvimento que chegam para a zona costeira. E não tem sido enxergado pelo Estado também, porque é o Estado que tem apoiado toda essa chegada, desse crescimento que eles dizem que está posto para a zona costeira. Na verdade, é um crescimento no volume de recursos produzidos, né, pelo Estado, com o apoio do Estado, pela iniciativa privada, mas é muito concentrador dessa renda e muito excludente em termos de participação. Eu até provocaria o Tito para ele dar o seu próprio depoimento. Assim. Eu acho que assim, veja, é uma prova viva de que as comunidades tradicionais elas desenvolveram um saber, uma tecnologia de harmonia com a natureza, que isso é o futuro. Veja, o planeta não aguenta mais. Qual é a crise que as gerações atuais vão viver? É a crise ambiental. Exatamente. Né? É isso, assim. Não é só a crise do emprego, não. Os termômetros, agora, nesse ano, bateram todos os recordes, né? E a tendência é que... E ontem, a capa de um dos jornais, não sei se foi o Povo Diário, falava da onda de calor que vai agora se agravar no Ceará. Veja, e aí nós temos um saber na nossa zona costeira, no nosso litoral. Nós temos um saber no semiárido também. E esse saber está sendo desvalorizado, ele está sendo desinstalado, destituído, destruído, para dar lugar a atividades que nós já sabemos que são poluidoras, predatórias, concentradoras de riqueza, são perdulares do ponto de vista do Estado, gastam muita água. Veja, é um conjunto de opções que eu, francamente, por isso que quando eu olho uma comunidade como a do Tita, por exemplo, o futuro está ali. Ou seja, a saída da dignidade ela vai estar naquele arranjo. Como funciona a comunidade da qual você vem, né, e para você trazer um relato aí seu, para a gente poder, né, saber como são as coisas, porque eu comungo da visão do Renato nesse sentido, que a gente não precisa desse tipo de desenvolvimento do século XIX ou da primeira metade do século XX para a gente chegar em algum lugar. Eu quero falar primeiro em relação à pesca, porque a pesca artesanal, ela, né, até as últimas estatísticas que o governo propositalmente deixou de fazer, exatamente para vender a aquicultura como alternativa de produção pesqueira, que não é da pesca, é criação de peixe, criação de animais aquáticos. Então, a pesca é outra coisa, a pesca é uma coisa que é outra. Então, assim, a pesca artesanal, ela jogava no mercado interno 70% de toda a produção e de todo o consumo interno do país. De né? peixe. De pescado. Peixe, sororô, então, lagosta, de todo o pescado. Certo. Então, assim, e as comunidades tradicionais sabem fazer isso muito bem. Quando fazem de forma correta, não agridem a natureza em nenhum sentido. Pelo contrário, é uma atividade milenar, como a gente sabe, né? Milenar, que é transmitida de geração por geração, com técnicas e conhecimentos tradicionais, né? Uma tecnologia social de baixíssimo custo. Com certeza, né? Como foi falado aqui pelo Renato, com uma ligação, com uma relação totalmente voltada e feita diretamente com a natureza, né? Porque as comunidades tradicionais, elas vivem de acordo com a natureza, de acordo com a dinâmica natural de suas regiões. Então, é uma atividade que gera renda, é uma atividade que protege o meio ambiente, é uma atividade que garante segurança e soberania alimentar para as comunidades e para as regiões.
é do o seu entorno. do seu entorno. Porque pra Tem onde foi? região como Camusim, que é o maior porto pesqueiro do Ceará, que vem peixe de Camusim para Fortaleza e vários cantos do estado, né? Assim, abastece grandes regiões do estado. E trazendo para as comunidades tradicionais de forma mais ampla, a gente tem as organizações comunitárias, né, as associações que funcionam como se fossem pequenas prefeituras, de uma forma bem diferente, mas é como se funcionasse dessa forma, né, buscando alternativa para as comunidades, buscando aquelas políticas que o Estado não tem interesse de levar até lá, né? Então, assim, as comunidades tradicionais, elas mostram que é nessas regiões aonde ainda existe território protegido, né, território conservado. E se os territórios não estiverem conservados, nós não teremos futuro, né? E assim, para nós que a gente vem debatendo fortemente junto com os povos indígenas e as comunidades quilombolas a nível nacional, a gente vem percebendo que desenvolvimento não traz bons resultados, não tem bons frutos. Para nós, Como é a comunidade na qual você vive? Nós somos 4 comunidades, né, que a gente se articula entre si, luta pela criação de uma reserva extrativista desde 2002, e até hoje ainda não conseguiu. O tamanho do território que a gente está falando? O território é um território que ainda não está totalmente definido, ele há pouco tempo foi delimitado, né, mas não tem ainda o total de hectares, mas ele chega a aproximadamente 4.000 hectares de terra. A gente está em disputa constante lá com a imobiliária do Rio de Janeiro, inclusive passou uma anulatória na justiça. A gente considera que aqui no Ceará, pelas lutas que tem no Ceará, é o maior, né, no momento. Agora, assim, nós estamos numa comunidade dividida, que a imobiliária chegou, constituiu mais 2 associações de moradores, que é uma prática, né, que eles mudaram a tática aqui no Ceará. Antes eles vinham para oprimir, para queimar casas, para fazer ações de violência. Hoje eles estão dividindo as comunidades, jogando muito recurso nas comunidades, criando grupos de música, corais nas comunidades, bancando festa de aniversário, família que fica a favor do empreendimento por um certo período, ela é beneficiada financeiramente, de forma direta, né? Dividir para conquistar. Então, assim... Isso é velho como a humanidade. Né? E aí assim, a gente está num território em disputa, né? Mas se você visitar hoje as praias do Ceará, é um dos territórios que ainda está bastante conservado, é a nossa região, e que é uma região muito dividida e que tem também de muitos interesses. Quantos pescadores artesanais a gente tem? Olha, a gente não tem o número exato, mas a gente considera que como todas as pessoas daquela região dependem de seus avós, seus mais antigos, todos eram pescadores, pescadoras, agricultores e agricultoras, e ainda a gente fez um debate e a gente viu que 2 ou 3 famílias hoje são as únicas que talvez não pescam mais em algum momento, né? Então, a gente considera que todo mundo é pescador e pescador. A gente está falando de uma comunidade de que tamanho? Quantos... Nós somos 4 vilas, nós estamos chegando próximo de 300 famílias, 4 vilas juntas, que chega aí, a gente tinha até o número exato, até um período aí, mas eu não consigo lembrar agora, mas está chegando a 1.000 pessoas, né? Mais ou menos 4 vilas. E... embora sejam 1.000 pessoas, são 1.000 pessoas que conseguem preservar todo aquele ambiente, né? Não, são 1.000 pessoas na comunidade do Tito. Imagina que ao longo de todo o litoral você vai ter... Isso vai multiplicando. Isso, né? E você vai ter, portanto, um modo de vida. A questão toda assim, como é que esse modo de vida é conjugado com acesso a serviços sociais? Por exemplo, esse jovem de 17, 18 anos hoje, ele quer completar o ensino médio e ir para a universidade. Né? Sem que necessariamente dizer que ele tem que se desenraizar. Acho que o grande desafio agora é como é que nós, inclusive, né, se a gente estivesse num ambiente positivo, nós estamos num ambiente negativo. Né? Mas se a gente estivesse num ambiente positivo, seria como fortalecer essas comunidades e a sua tradicionalidade, ofertando, inclusive, serviços e políticas públicas
né, contextualizados para aquela, portanto, a educação contextualizada, né, que é tão importante para nós, né, como é que a gente poderia pensar alterações tecnológicas para melhorar, inclusive, a qualidade de vida das pessoas em sintonia com a sua tradicionalidade. Agora, lamentavelmente, nós estamos que a nossa qualidade de problemas não é essa, né? Qual é a qualidade de problemas? É isso que o Tito acabou de dizer, é gente queimando casa. Olha a qualidade de problema, é coisa do... Assim, é como se o Brasil não tivesse saído do Brasil colônia, né? É isso. Deixa eu só falar mais. Aí a gente vê o exemplo que aconteceu com o povo da Mela no Maranhão, né? O massacre que o pessoal colocado na mídia. É como se fosse o resquício da colonização. Na verdade, a gente não saiu ainda desse período em algumas regiões do país. Né? Aí, assim, o que a gente percebe, a gente já tem avaliado a nível nacional, de pescadores e pescadores, é que a gente não tem tido um momento bom no território pesqueiro, ou seja, não teve políticas favoráveis nesse sentido. Por exemplo, o pessoal considera muito interessante o governo dos primeiros 4 anos, para as comunidades pesqueiras foram os piores. Por quê? Porque foi exatamente nesse período que, até o final do seu último mandato, que os grandes empreendimentos mais atacaram os territórios pesqueiros no Brasil. Né? Se você for pegar da região de Santa Catarina até o Espírito Santo, é lamentável o avanço dos grandes empreendimentos, as privatizações que acontecem nos sistemas portuários, o sistema das grandes empresas de celulose, por exemplo, que avançam terrivelmente aqueles territórios, com apoio do BNDES, né, com milhões e mais milhões financiados naquele período. Nós temos aqui no Nordeste também os grandes empreendimentos de carcinicultura, de turismo também, que estão invadindo o Nordeste. A costa da Bahia também foi o período que mais as comunidades pesqueiras sofreram. E assim, não teve nenhum tipo de apoio. Não teve, porque se a comunidade não tem seu território titulado, você não está seguro. Né? Você não está seguro. E esse é o problema. O governo Lula e Dilma, por incrível que pareça, foram piores no repasse de terras da reforma agrária do que o governo Fernando Henrique. Então, nós que lutamos por terra e território, para nós, no meu ponto de vista, foi assim, muito pior porque enganou a gente. Né? Enganou a gente com algumas pequenas políticas que não foram estruturantes. Se você vê o Bolsa Família, que é importante, mas não é estruturante. Outros programas que também não são estruturantes, que por decreto qualquer presidente pode derrubar. Então, a gente está vendo o resultado, 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, o Brasil não... A luta, então, só para a gente poder resumir, que agora já são 10h59, a luta, na sua opinião, você que é um representante de uma comunidade originária, é a luta pela regularização fundiária. É o principal. Mesmo que a gente a partir tenha... dela... É porque ela é o alicerce de tudo, né? Se a gente tem o território, você tem mais acesso a recursos públicos. Você vai ter que se preocupar menos com questões fundiárias e vai começar, por exemplo, fortalecer o turismo comunitário, que é muito importante agora no Ceará, né? A produção de alimento, a produção de artesanato, né? O fortalecimento das atividades agroecológicas, criação de pequenos animais, a própria pesca. A gente passa 4, 5 dias andando, participando das coisas, buscando alternativa, e enquanto a gente podia estar lá, né? Produzindo, pescando, cuidando das coisas da gente. Então, nós que estamos no movimento, a gente está mais necessitado do que as pessoas que estão lá, né? Porque a gente precisa resistir. E enquanto a gente resiste, a gente não tem tempo para se organizar, ou não tem tempo para buscar, né, alternativa de melhorias, nesse sentido mais... menos de resistência e mais de produção. Muito prática. Eu gostaria de agradecer a presença do Renato Cozeno, da Rogéria de Oliveira Rodrigues, do João Batista dos Santos, o Tito, aqui no programa Democracia no Ar. Rapidamente, Renato, a despedida. Eu acho que nós está em... Eu agradeço o Márcio, agradeço o João, agradeço a Democracia Participativa, a Democracia no Ar, né?
Nosso mandato está a serviço, né? Nós somos companheiros de luta. Bem, digamos que independente do seu parlamentar, sou militante de direitos humanos. Essa é uma questão fundamentalmente de direitos humanos e de direitos socioambientais. Eu estou convencido de duas coisas. A ideologia do progresso, né? Aquela que queima o carvão mineral, essa ideologia ela está nos levando a... nós já estamos na encruzilhada. Eu não tenho mais tempo, já coloquei isso. E eu vejo, né, que é uma tarefa fundamental da humanidade, onde houver essas... Porque a luta das comunidades, elas não estão só nesse lado do Atlântico, né? Elas estão no Pacífico, elas estão no Oceano Índico, elas estão... Né, o Tita... na África. O Tita tem uma ligação, tem uma representação internacional, né, um movimento de pescadores e pescadoras artesanais. O Instituto Terra Mar, que é uma organização fundamental, né, mais de 24 anos atuando na zona costeira do Ceará, sabem que esse é um movimento internacional. Então nós temos que substituir um paradigma por outro paradigma. Segundo, sem dúvida alguma, é linkar o que acontece no território aqui, né, com o que acontece em Brasília. Essa é a questão. Ou seja, né, o que está acontecendo aqui, de destruição, de destituição, tem muito a ver com o que está acontecendo lá. Né? E terceiro, né, é que nós somos obrigados a pensar um projeto de futuro. Nosso projeto de futuro passa necessariamente por um modelo socioambiental que valoriza a tradicionalidade, a sabedoria, que se abre, obviamente, para pensar, né, o futuro, tecnologias sociais, mas que, sobretudo, valorize a relação entre humano e natureza, porque o humano faz parte da natureza, eles não estão dissociados. E dizer que não é possível que, em pleno século XXI, o Estado esteja a serviço de gente, de atores econômicos, que, além de tudo, são violentos. Além de tudo, são muito violentos. Né? E a violência talvez seja a completa suspensão da democracia. Dia 30 de junho, vamos todas as coisas, fora Temer, o Brasil não pode continuar com um presidente denunciado por crime comum à frente do país. Obrigado, Renato Roseno. Rogério. Eu agradeço também o convite mais uma vez. E só queria dizer rapidinho aqui que acho que esse momento é um momento de unificação, de aproximação dos movimentos, porque acho que ninguém canta sozinho, cantando junto. Acho que é mais interessante dar um corpo para o negócio. Então, a gente agradece mais uma vez. Sexta-feira, dia 30, greve geral. Obrigado, Tita. Obrigado, Rogéria. Obrigado, Renato. Agora eu passo a bola para ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, Jonathan Neto. Democracia no ar. 11h03, rapidinho, e também para agradecer, né, e dizer que infelizmente o programa acabou. Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, CITAF, CIFACE, Mova-se e o Show Advogados Associados. Apresentação, produção dele, Márcio Rodrigues, locução, intervenções, técnica comigo, Jonathan Neto. Agradecemos nossas parceiras Rádio Taxista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM e 25 de Maio FM. Até amanhã, a partir das 10 horas da manhã, com um novo horário do programa, ou melhor, numa nova edição do programa Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite e até lá.